tratam Deus como se ele fosse uma entidade do Antigo Oriente Próximo. Então eu vou à igreja para que eu seja abençoado. Eu dou uma oferta para que ele me prospere. Eu vou cantar porque quando eu canto esse hino eu tenho vitória. Tudo tem a ver com uma ação que eu faço para que ele olhe e fale: ah, você está fazendo certinho, sim, eu vou te dar o que você quer. Como se ele não habitasse em mim e já conhecesse meu coração. A palavra nem me chegou à boca e ele já conhece toda. Não importa o que eu vou cantar no domingo, isso não é o louvor. Louvor é a vida que eu vivo de segunda a sexta, ele está me vendo todo dia. Não adianta eu ir lá no domingo e cantar que ele é bom e que ele é maravilhoso, se no meu dia a dia isso não é uma realidade. Isso é só uma religião. Isso é só um rito. Quando eu penso, as pessoas vêm: em que igreja eu devo ir? Me perguntam: eu preciso sair de tal igreja. E eu falo: você está saindo do prédio? Ou você está abandonando um grupo de pessoas? Você está entendendo? Não, é porque o pastor falou tal coisa. Então, você acha que a igreja é a igreja porque ele fala aquele tipo de coisa que você gosta? Olha quantas coisas nós estamos falando aqui de um assunto. Então, você acha que é tipo um stand-up. Um monte de gente num auditório se reúne para ouvir um cara. E você chama isso de... Isso não é uma comunidade, isso é um auditório ouvindo um cara. Isso acontece na comunidade. Mas a razão da comunidade é quando aquela ideia se torna vivencial entre as pessoas. E elas comungam de uma vida. Crescem juntos, o filho daquele casou com a filha daquele, virou comadre com padre, as crianças estão ali aprendendo e estão crescendo. A gente tem os eventos, as festas, o aprendizado, as classes, mas é uma comunidade viva de gente que se relaciona. Talvez um dos últimos guetos do mundo, de gente que se relaciona com gente sinceramente, sem esperar nada em troca. Ou pelo menos deveria ser. Aí eu acho que não, eu acho que é um lugar que eu escolho ir porque a pessoa fala o que eu gosto. Não estou gostando mais do que ele fala, vou sair desta igreja. Você vai sair daquele auditório. Você não se relaciona com ninguém. E o interessante é como é que esse auditório, se ele não se relaciona, por que não? Já que todos comungam da mesma ideia de que ele está falando lá na frente. Isso tudo que eu estou falando não é nada novo, eu não estou inventando nada disso, está nas páginas do Novo Testamento. Sim. Está nas cartas de Paulo. Sim. Isso faz parte. Mas como a nossa fé não parte da examinação do Evangelho, mas da experimentação daquilo que já é traduzido para mim, então a gente constrói toda uma fé em cima de um fundamento roto. Porque dentro disso que você falou, é assim, também, sendo igreja, então quais são os nossos deveres, né? Nem sei se são deveres, mas qual é a nossa essência? Porque eu não faço o que precisa, eu faço o que eu sou. Boa. Eu não faço o que precisa. Não é uma comunidade que tem uma tábua de pedra escrito um monte de leis que eu devo obedecê-las. Não. O que Jesus disse é: sejam novas criaturas, me sigam, aprendam de mim. Então eu não vou te dar a mão porque tem uma lei dizendo que na igreja eu tenho que te dar a mão. É porque eu gosto de você e a gente é amigo. Eu quero te dar a mão. Isso é transformacional, Sim. Isso é essencial, não é uma regra. Não é uma questão... Ainda que eu possa estar fazendo da minha vida uma série de ritos ou nas minhas escolhas que coadunam com o que ele disse nos seus princípios, eu não faço isso só porque eu estou obedecendo externamente. Eu fui transformado naquilo. É o fato de você ler a palavra e ela habitar dentro de você. Eu estou lendo aquilo que habita em mim. O autor dessas palavras mora comigo. É uma coisa muito mais de transformação de ser do que obediência de regras. Obediência de regras é um princípio da religião. Evangelho não é religião. O evangelho não é uma religião. Aí é que entra toda essa confusão. O evangélico é um religioso. Os evangélicos têm uma religião, mas o evangelho não propõe uma religião. Ele propõe uma essência de vida. Um estilo de vida. Um estilo de vida consciente, por escolha, Sim. que nós chamamos de conversão. Eu nego o que eu era, nego a mim mesmo, tomo a minha cruz para segui-lo. Eu já não sou mais o que eu era. Por que você faz o que você faz? Porque agora eu sou o que eu sou. E por que você fazia aquela outra coisa? Porque eu era uma outra pessoa. Não é porque eu passei a obedecer uma nova lei, é porque eu passei a ser outra pessoa.
Por que o apóstolo Paulo? Porque você perseguia cristãos e agora você prega o evangelho? Porque eu era um assassino e agora eu sou um apóstolo. O que eu fazia era só consequência de quem eu era. Muito bom. Eu não passei a obedecer uma nova lei religiosa. Eu passei a entender que eu sou um outro ser humano. E eu me arrependo do que eu era e agora eu quero ser outra coisa. Então isso é por isso que o cerne do evangelho é a ressurreição. E o próprio Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque tem a ver com a negação do que eu era para um recomeço, para uma nova vida. Então, mas isso que você está falando é tão profundo que só quem pode fazer isso no cara é Deus, né? Que é a fala de Jesus com Nicodemos, né? A religião pode te dar um banho. A religião pode te falar, isso aqui pode, isso aqui não pode. Sim. Veste essa roupa, corta esse cabelo. Isso não significa que você tenha uma convicção. É porque a religião, ela te ensina quais são os ritos através dos quais você aplaca a ira da divindade. Isso. Ou atrai o favor da divindade. Sim. Ou conquista benefícios da divindade. Eu escrevi um livro, que é Os Diálogos de Jesus com os Religiosos. Ah, é? Não e eu sabia. falo que... é que eu sou péssimo, eu devia ter trazido o meu livro. Devia, pô. Mas a religião funciona nessas três bases. Ou culpa, ou medo, ou benefício. Sim. Por que você faz o rito? Porque eu sou culpado pelo pecado que eu cometi. Sim. Por que você cumpre o rito? Porque eu tenho medo do que Deus pode fazer contra mim. Mas se eu não tenho culpa nem medo, por que você faz o rito? Porque eu quero um benefício que ele pode dar para mim. E isso não tem a ver com quem eu sou, tem a ver com o que eu faço. Então a religião ela tem uma lógica inversa ao evangelho. Faça essas coisas e Deus te abençoa. Eu não estou nem preocupado com quem é esse Deus. Eu estou procurando um que facilite o meu caminho. Porque no mundo do Antigo Oriente Próximo, vamos voltar lá para as épocas do Antigo Testamento, tudo se explicava em torno de divindades. O Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da plantação, o Deus da colheita, o Deus dos animais, sabe como é que é? Então, e o que eu faço? Eu chego nessa terra aqui, eu vou plantar aqui, eu sou um nômade. Ah, aqui tem um Deus aqui, você tem que oferecer um sacrifício para ele, senão sua plantação vai dar errado. Eu faço, não tem a ver com amor, devoção, conversão, transformação, adoração, contemplação. Tem a ver com uma troca, um rito. Barganha. Uma barganha. E essa ideia da religião, ela encerra em Jesus. Porque não tem a ver com isso. Tem a ver com o que eu não quero mais ser. Porque, afinal de contas, eu sou um pecador e sou um cara errado. Eu vou tropeçar. Mas a minha relação com ele não tem a ver só com o que eu faço, mas com quem eu sou. Por isso que eu me arrependo. Por isso, a cada dia eu quero ser uma nova criatura. A religião não importa o arrependimento. Você fez errado, agora faz certo. Agora, no evangelho, não. Eu não quero ser isso. Por que foi que eu maltratei aquela pessoa? Eu não sou isso. Uhum. Por que eu tive aquela inveja? Eu não sou essa pessoa. Eu estou lutando contra uma essência humana, carnal, que eu quero rejeitar para a minha vida. Eu quero uma nova existência. Eu encontrei Jesus, eu quero ser uma nova pessoa, que constitui uma nova humanidade, de um mundo novo, que tem um novo rei, e já vive o novo reino, que ainda não chegou, mas em mim, aqui dentro, já existe. E não tem a ver com a lógica que opera a mente das pessoas na sociedade. Sim. Você acha que a maioria das pessoas tem uma dificuldade de separar o que é o evangelho de Jesus e o que seria a religião evangélica, é isso? Sim. Há uma confusão disso. Tratam Deus como se ele fosse uma entidade do Antigo Oriente Próximo. Então eu vou à igreja para que eu seja abençoado. Eu dou uma oferta para que ele me prospere. Eu vou cantar porque quando eu canto esse hino eu tenho vitória. Tudo tem a ver com uma ação que eu faço para que ele olhe e fale, você está fazendo certinho, sim, eu vou te dar o que você quer. Como se ele não habitasse em mim e já conhecesse meu coração. A palavra nem me chegou à boca e ele já conhece toda. Não importa o que eu vou cantar no domingo. Isso não é o louvor. Louvor é a vida que eu vivo de segunda a sexta. Ele está me vendo todo dia. Não adianta eu ir lá no domingo e cantar que ele é bom e que ele é maravilhoso, se no meu dia a dia isso não é uma realidade. Isso é só uma religião. Isso é só um rito. Sim. A religião, ela tem a motivação em si próprio, né? Em muitos casos... O fim das coisas é em si próprio. Né? Para a religião, não importa qual é o Deus. Aliás, não precisa nem ter Deus. A religião, ela te oferece uma série de ritos que você cumpre para ser abençoado, qualquer que seja a divindade, ou, na verdade, a própria religião se torna o próprio Deus. Eu falo um pouco sobre isso também no meu livro, né? Para existir a religião, você não precisa ter Deus, você só precisa ter ritos. E o ser humano vai se ligar a eles. O Deus a gente inventa. A gente constrói, a gente esculpe.
Sim. Inclusive pode colocar o nome dele de Yahvé e o filho dele de Jesus. Antigamente tinha aquele papo que a galera falava de trazer o mundo pra dentro da igreja, né? E quando a gente pensa isso, trazer o mundo pra dentro da igreja, eu penso que é quando a igreja começa a operar com a mesma... Na minha cabeça, o sentido correto disso é com a mesma lógica do mundo, nesse sentido de trabalhar numa ideia de capital, Mas essa é uma luta ingrata. Porque a igreja, a igreja como instituição é um ente abstrato. Ela só é o resultado das pessoas que ali estão. Na verdade, o mundo nunca entra na igreja, ele está dentro das pessoas. Essa lógica está nas pessoas. Ele entra na igreja pessoas. Exatamente. Por que a igreja, a instituição, ela está operando só no lado da grana? É porque as pessoas que estão lá só pensam em grana. Isso. Então aí eu acho que isso é trazer o mundo. Isso é 2 Timóteo 4. Isso. Mas eles acham que o problema é um comportamento institucional, e não é. Isso. Ele é um comportamento individual. Isso. Porque vamos supor que o Deus desse século, entre aspas, seja a grana, seja o dinheiro. E aí, então, eu pego o Deus desse século e coloco ele para operar como o Deus da minha vida, né? Ele é, né? E o Deus da religião, geralmente, ele está submisso ao Deus dinheiro. Sim. O Deus dinheiro é maior do que o Deus da religião. Tanto é que eu peço para o Deus da religião me dar o Deus dinheiro. Por que eu vou no Deus da religião? Para que ele me dê dinheiro. Para que ele me dê sucesso, fama, vitória, conquista, prosperidade. Porque na verdade é isso que eu quero. Eu não quero Deus, eu quero o que Deus pode me dar. Então meu Deus é o que ele me dá, não é ele. É louco isso. Se eu tenho amizade com você, porque você tem grana, eu não sou seu amigo, eu sou amigo da sua grana. Você é só o caminho que me leva à grana. Se eu sou seu amigo porque você é dono daquele cinema e você me dá o ingresso de graça, eu não gosto de você, eu gosto do ingresso de graça. Se a mina casa com você porque você é rico, ou o cara casa com a mina porque ela é rica, ele gosta, é o golpe do baú, ele gosta da grana. A quem ele serve quando ele diz que serve a Deus? A quem você louva quando você diz que louva a Deus? Se quando eu louvo ele me dá vitória, é porque eu quero a vitória, eu não quero Deus. Agora, quando eu percebo que Deus não é o que eu quero, ele me dá as coisas que eu quero. Então o meu Deus é outro, que não Deus. Eu tenho um ídolo que me leva ao Deus que eu quero. Existe um Deus na superfície da vida que não é o Deus da minha vida. Existem outros tácitos que estão mais abaixo, que é isso que me preocupa. Uhum. Então, a religião te proporciona isso. Então, você gosta da fama, do sucesso, da vitória, do milagre até. Eu vou até Deus porque quero um milagre. E aí a gente confunde o que é fé, né? Por exemplo, fé é saber que Deus vai me dar o dinheiro que eu preciso, ou fé é saber que tendo Deus, eu nem preciso de dinheiro. O que é fé? Eu estou passando por um momento que eu nunca pensei passar na minha vida. Eu tenho fé que Deus vai me livrar desse momento. Isso é fé? Ou fé é dizer, não importa o momento que eu esteja, Deus está comigo, eu estou em paz. Qual das duas é fé? A que me tira do problema ou a que me dá paz no meio do problema? Então, às vezes, a fé ela é vista como um poder que eu tenho de manipular Deus a meu favor. Isso. É um poder que eu tenho de levar Deus a fazer o que eu quero. Uhum. Mas se eu sirvo a Deus para Ele me dar o que eu quero, então o que eu quero sou eu mesmo. Sim. Eu sou o meu próprio Deus. Esse é um hedonismo camuflado pela religião. Manipular Deus é transformá-lo num ídolo, né? É transformá-lo num ídolo. Porque somente um ídolo pode ser manipulado. Exatamente. Né? Você arrasta ele pra cá, você põe ele de cabeça pra baixo. Você... Eu fecho a porta pra ele não ver o que eu tô fazendo. Isso, você põe um pano em cima dele. Mas Deus habita dentro de mim. Ele conhece meu pensar, ele conhece. É muito mais sério. Eu tenho que ser muito sincero comigo mesmo, né?